boa tarde. Um mês depois da morte do menino Henri Borel, de 4 anos, a polícia do Rio prendeu a mãe do garoto, Monique Medeiros, e o padrasto, o vereador Doutor Jairinho, do Solidariedade. Os dois são investigados por homicídio duplamente qualificado. Em mensagens, a babá narrou o que para a polícia eram sessões de tortura da criança. E ainda, o Instituto Butantan suspende o envase de novas doses da Coronavac por falta de insumo. A Anvisa autoriza o estudo clínico de mais uma vacina contra a Covid no Brasil. O governo de Minas prorroga medidas restritivas. O Supremo retoma o julgamento sobre a presença de fiéis em cultos e missas. A Câmara dos Deputados quer acelerar a discussão sobre mudanças eleitorais para criar o chamado Distritão, que, segundo cientistas políticos, enfraquece o papel dos partidos. O trecho de uma ferrovia que vai ser leiloada pelo governo federal é alvo de críticas de ambientalistas. Empresas do agronegócio e organizações ambientais pedem em carta que a gestão Bolsonaro tome medidas urgentes contra o desmatamento na Amazônia e as primeiras medidas do governo Joe Biden para combater a violência com o uso de armas. O Jornal Hoje está começando. A polícia do Rio de Janeiro prendeu hoje o vereador Doutor Jairinho, do Solidariedade, e a namorada dele, a Monique Medeiros, a mãe do menino Henri, de 4 anos, que foi morto há exatamente um mês. Os investigadores afirmam que encontraram provas de que não foi um acidente e de que a criança sofreu agressões. Os dois vão ser indiciados por homicídio duplamente qualificado por tortura sem possibilidade de defesa. O repórter Carlos Delanoy acompanhou as prisões, está acompanhando esse caso e traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Olha, doutor Jairinho e Monique Medeiros, a mãe de Henri, foram trazidos aqui para a 16ª Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca por volta de 6h30 da manhã. Permaneceram aqui entre 5 e 6 horas, prestaram um novo depoimento, mas segundo o advogado de defesa deles, não mudaram a versão, não admitiram violência nem as agressões contra a criança. Pouco antes de 1h da tarde, eles foram levados daqui para a cidade da polícia. A saída foi tumultuada, houve protestos e vão chegar agora na cidade da polícia, depois fazem o exame de corpo de delito e serão encaminhados, então, para o sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Vamos ver agora toda essa história na reportagem que eu e o Leslie Leitão produzimos. O vereador Doutor Jairinho, do Solidariedade, e a mãe de Henri, Monique Medeiros, foram presos nessa casa em Bangu, zona oeste do Rio, que pertence à tia de Jairinho. Os agentes arrombaram o portão da garagem para entrar. Minutos depois, Jairinho e Monique Medeiros deixaram a casa algemados. Estão saindo aqui, doutor Jairinho, na frente aqui, o vereador preso, colocando aqui o doutor Jairinho na viatura. No momento da prisão, desse outro lado, a gente vê agora a Monique Medeiros, que está saindo aqui também presa. Vocês mataram o menino, Henri? Meia hora depois, o casal chegou à delegacia da Barra da Tijuca e foi hostilizado. Jairinho e Monique passaram a manhã prestando depoimento. Eles foram presos temporariamente por 30 dias, por atrapalhar as investigações, ameaçar e combinar versões com as testemunhas. O chefe da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima acompanhou os depoimentos. Ele investiga outros supostos casos de agressão de doutor Jairinho a crianças. Um desses casos envolve a filha de uma ex-namorada. A ex-mulher de Jairinho também fez um registro de ocorrência contra o então marido, mas retirou a queixa depois e o caso foi arquivado. Vizinhos disseram que as agressões eram constantes. Uma agressão semanal. A gente está aberto, inclusive, pedindo socorro dela. O menino Henri morreu há exatamente um mês. Laudo do Instituto Médico Legal apontou que a causa da morte foi hemorragia interna, laceração do fígado, resultado de uma ação contundente. O laudo também indicou lesões na cabeça, nos rins, na região do fígado e pulmões e também hemorragias. Uma testemunha contou que Jairinho tentou evitar que o corpo da criança fosse levado ao IML. Um executivo da área de saúde disse que na madrugada em que o menino morreu, recebeu 4 ligações de Jairinho. Que o vereador pediu, agiliza ou eu agilizo o óbito e a gente vira essa página hoje. Depois completou,
Vê se alguém dá o atestado para a gente levar o corpinho, virar essa página. O executivo procurou a direção do hospital e foi informado que, diante da gravidade do caso, não poderia dar um atestado de óbito sem que o corpo fosse examinado no IML. A testemunha disse ter ficado desconfortável com o pedido, com a situação e com o comportamento de Dr. Jairinho. O colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim, também revelou que Dr. Jairinho ligou para o governador em exercício, Cláudio Castro, na madrugada da morte do menino. E o governador disse que limitou-se a explicar que o assunto seria tratado pela delegacia responsável e que encerrou a ligação. Henri passou o último fim de semana de vida com o pai. Ele foi levado de noite para a casa da mãe, chorando muito, chegou até a vomitar. As últimas imagens de Henri, obtidas pela polícia, mostram Monique segurando o filho no elevador do prédio, ao lado do vereador. Jairinho disse que naquela noite tomou remédios para dormir e que foi acordado por Monique por volta de 3h30 da manhã. E que eles encontraram Henri no quarto do casal, caído no chão, com os olhos revirados e sem respirar. A polícia fez uma reprodução simulada do caso. A mãe e o padrasto não foram. O histórico de violência de Dr. Jairinho tem peso nas investigações, mas a Polícia Civil afirma que o trabalho técnico da perícia foi fundamental para descartar a hipótese de acidente. A polícia tenta agora que Jairinho e Monique esclareçam o que aconteceu naquela noite. Os dois vão ser indiciados por homicídio duplamente qualificado e por tortura sem possibilidade de defesa. O advogado do casal falou agora há pouco na porta da delegacia. Não mudaram nada. Continuam com a mesma versão, com a segurança e com a certeza de que são inocentes, que são honestos. Hoje cedo, antes de saber das prisões, o pai de Henri fez uma homenagem ao filho numa rede social. Ele escreveu: Henri, 30 dias desde que te dei o último abraço. Nunca vou esquecer de cada minuto do nosso último fim de semana juntos. Deixar você bem, cheio de vida, com todos os sonhos e vontades de uma criança inocente. Desculpa o papai por não ter feito mais, lutado mais e protegido você muito mais. O advogado do pai de Henri disse que ele ficou muito abalado ao saber do envolvimento da mãe na morte do filho. Ele me ligou chorando de manhã, me ligou chorando depois, enfim, acho que está chorando até agora. Enfim, vai ser difícil digerir essa informação, até porque eu acho que ele nutria um sentimento da mãe não ter participado nisso. Ex-mulher dele, entendeu? Separada há 5 meses, 6 meses, é mãe do filho dele, cara. A gente nunca espera que a mãe tenha envolvimento com isso. E em entrevista coletiva, agora no começo da tarde, o delegado que é responsável pelo caso disse que a mãe de Henri, a Monique Medeiros, mentiu no depoimento à polícia. A repórter Fernanda Grael já está aqui no telão para falar com a gente e contar um pouco mais sobre essa entrevista. Oi, Fernanda. Boa tarde. Boa tarde, Maju. O casal chegou há pouco aqui à Polinter, onde vai fazer a checagem dos documentos e depois ser encaminhado para o IML para fazer exame de corpo de delito e aí então será encaminhado ao sistema prisional. O delegado responsável pela investigação disse que ao ser preso hoje de manhã, o casal tentou jogar fora pela janela os celulares que estavam usando. Disse também que eles estavam em um outro endereço do informado à polícia. O delegado Henrique Damasceno informou que a mãe mentiu em depoimento, que ela disse que a família vivia em harmonia e que não havia agressões. O delegado disse também que a mãe nem comunicou à polícia que o filho era vítima de agressões e nem afastou o filho do agressor. Vamos ouvir o que disse o delegado Henrique Damasceno. O print foi retirado no dia 12 de fevereiro desse ano. É quase um mês antes do crime. A mãe não comunicou à polícia, a mãe não afastou o agressor do convívio de uma criança de 4 anos, filho dela, e é importante que se diga que ela tem uma obrigação legal de fazer isso, não se trata simplesmente de uma obrigação moral, é uma obrigação legal imposta pela legislação brasileira. Além disso, quando nós verificamos o posterior, depois que veio o pior resultado possível de uma rotina de violência, que é justamente a morte do Henri,
ela esteve em sede policial, em depoimento, por mais de 4 horas, apresentando uma declaração mentirosa, protegendo o assassino do próprio filho. Eu volto a chamar aqui o nosso repórter, o Carlos Delanoy, que tem outras informações sobre esse caso da morte do Henry. Lanoy, é com você. Olha, Maju, o doutor Jairinho é vereador em 5º mandato. Ele é do Solidariedade e já foi afastado do partido dele. Ele também é integrante do Conselho de Ética da Câmara Municipal. O Conselho de Ética se reúne agora à tarde também para discutir o afastamento do vereador. E a Câmara Municipal também vai se reunir para discutir o que fazer com o vereador agora que aparece como envolvido aí na morte do menino Henry, por ter cometido esse crime, segundo a polícia. E como disse o delegado, vocês ouviram, a Polícia Civil teve acesso a uma conversa entre a babá e Monique Medeiros. Essa conversa é do dia 12 de fevereiro, portanto, 24 dias antes da morte do Henry. A polícia acha que nessas mensagens há indícios de violência e submissão. A babá também está sendo investigada pela polícia por falso testemunha, por ter mentido em depoimento. Nossa equipe teve acesso a mensagens apreendidas pela polícia, trocadas entre a mãe de Henry, Monique Medeiros, e a babá que cuidava do menino, Tainá Ferreira. Estavam em celulares apreendidos durante a investigação. A conversa é do dia 12 de fevereiro deste ano. Às 4h30 da tarde, Tainá diz: Jairinho chamou ele para ver que comprou algo. Aí ele foi para o quarto. Monique escreve: estou apavorada. E Tainá: de início, gritou tia. Monique reclama. Jairinho não falou que ia para casa. Bate na porta. Tainá diz que eles não respondem, que só escuta a voz de desenho. 2 minutos depois, a babá avisa. Abriu a porta do quarto. E Monique pergunta: deu ruim? Sabia, pergunta tudo. Pergunta o que o tio falou. E Tainá diz: então, agora não quer ficar sozinho na sala. Ele quer que eu fique sentado ao lado dele só. Monique diz: coitado do meu filho, se eu soubesse nem tinha saído. Pergunta o que o tio falou. Então, agora não quer ficar na sala sozinho. Num outro trecho da conversa apreendida pelos investigadores, Tainá fala pela primeira vez de um suposto machucado de Henry. Conta que ele está reclamando, que o joelho está doendo. Só fala que não aconteceu nada. E Monique diz: então aconteceu, vou descobrir quando chegar. A conversa continua e Monique diz: vou colocar microcâmera. Tainá conta: é sempre no seu quarto. A mãe de Henry pede: me ajuda a achar um lugar. Depois eu tiro. Tainá desabafa: eu tenho medo porque cuido dele com muito amor e tenho medo até dele cair comigo. Aí não sei o que Jairinho faz quando chega. Depois ele está machucado, sei lá. Em outra mensagem, às 5h02 da tarde daquele mesmo dia, Monique diz que Jairinho ligou dizendo que chegou naquele momento em casa. E Tainá: pô, já chegou há um tempão. De acordo com os investigadores, 20 minutos depois, Tainá manda mensagens dizendo que Henry começou a falar sobre o que aconteceu e contou detalhes de uma suposta agressão. Me contou que deu uma banda e chutou ele, que toda vez faz isso, que fala que não pode contar, que ele perturba a mãe dele, que tem que obedecer ele, senão vai pegar ele. Como assim? Diz Monique. Ele não falou mais. 5:50 da tarde, a babá manda um vídeo de Henry e diz: tá mancando. Monique pergunta então se a porta estava aberta ou fechada quando Henry entrou no quarto. Quando Henry entrou, estava aberta, depois ele fechou, e daí ficou até aquela hora com a porta fechada. Henry está reclamando da cabeça. Pediu: tia, não lava não, tá doendo. Segundo os investigadores, a babá manda uma fotografia do joelho de Henry para a mãe dele. Ele disse que foi quando caiu que a cabeça ficou doendo. As mensagens contradizem informações do depoimento que a babá deu à polícia e que o relacionamento de Jairinho e Monique com Henry, Tainá disse que esteve na presença dos 3 poucas vezes, no máximo 4 vezes, mas não percebeu nada de anormal, que costumava dar banho no menino e nunca viu qualquer marca de violência no corpo dele. Tainá também contou que foi levada ao escritório do advogado de Monique e Jairinho antes de prestar depoimento na delegacia. Para pedir a prisão de Monique e Jairinho, a polícia alegou que há fortes indícios de que os investigados estão influenciando testemunhas.
As investigações continuam. O advogado do casal afirmou que não teve acesso a essas mensagens e que as provas precisavam ser protegidas. A babá, a Tainá Ferreira, é investigada por falso testemunho por ter mentido no depoimento. E a gente procurou a defesa dela, mas ainda não tivemos resposta. E há pouco, o Carlos Delanoy, nosso repórter, falou que o vereador foi afastado do partido. A Executiva Nacional do Solidariedade divulgou nota informando que decidiu, em conjunto com o diretório estadual do partido, expulsar de forma sumária o vereador Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho. E ainda hoje a gente volta com outras informações sobre as investigações do caso Henri. Falar de pandemia agora, a pandemia da Covid estrangula o sistema de saúde por todo o país, você vê isso todo dia aqui no JH. Pernambuco vive um recorde de internações em UTIs. Seu Ivanildo Holanda, de 66 anos, está há 5 dias entubado numa UTI do Recife. E conseguir a vaga não foi nada fácil. É uma sensação a pior possível, você vê o seu pai precisando de uma UTI e você não ter como conseguir, nem ter como ajudar. Desde o fim de fevereiro, em Pernambuco, a taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede pública para pacientes com síndrome respiratória aguda grave está acima dos 90%. Hoje está em 97%, mesmo com a abertura de mais de 500 vagas. No total, o estado tem atualmente 1.578 leitos de terapia intensiva, a maior quantidade que Pernambuco já teve. Somando os leitos de enfermaria, Pernambuco acumula 2.798 leitos para atender pacientes com Covid. Ainda assim, não dá conta. A gente administra uma fila e existe toda uma burocracia. Então, não estar, para mim, não ter gente na fila de espera significa que nós precisaríamos aumentar realmente essa taxa de ocupação. Mas a burocracia entre o sair dos pacientes, entre o entrar, a alta para a enfermaria, isso nos faz ter que demorar um pouquinho mais. A rede particular de Pernambuco também está no limite. Em 1º de março deste ano, 271 leitos de UTI estavam ocupados. Agora são 458. A taxa de ocupação está em 90%. O que nós estamos sentindo e que está sendo constatado é que nós estamos realmente com um problema de vaga nas UTIs Covid e estamos com dificuldades já até nas UTIs que estão atendendo a população em geral. Os infectologistas reforçam que o distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos são ainda mais necessários. O vírus se reproduz e ele se transmite, de forma muito mais rápida do que a gente pode criar leito. Então a gente precisa principalmente focar na redução de novos infectados. E a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que vem realizando o maior esforço sanitário e logístico da história da saúde pública de Pernambuco e que até o fim desta semana, outros 30 leitos de UTI devem ser colocados em operação na rede estadual de saúde. A Secretaria reforça que para diminuir a pressão sobre a rede de saúde é preciso que a população mantenha o distanciamento social e use corretamente a máscara. Vamos para o Espírito Santo. O comércio de lá foi reaberto depois de 20 dias fechado, mas o governo do estado precisou mudar a estratégia porque houve aglomeração. A TV quebrou durante a quarentena e quando o comércio abriu, Edmilson correu para comprar uma nova. Gosto de um futebol, do filmezinho, né? Aí não pode ficar sem TV não, não pode. Só que foram poucas vendas como essa. Após 20 dias sem funcionar, as portas se abriram, mas a maioria das lojas quase não recebeu clientes. Todo mundo precisando recuperar o tempo perdido, é aluguel, é tudo acontecendo e a gente veio hoje realmente com vontade de vender, de trabalhar e não deu, né? Movimento grande mesmo foi visto na frente das lotéricas. Filas, aglomeração. Os bancos só estão fazendo pagamentos de benefícios e muita gente foi pagar contas nas lotéricas. Deveria abrir pelo menos a semana inteira, o pessoal não ficar do jeito que está aqui, porque não adianta cobrar o distanciamento se não tem como fazer isso. Tem que rever isso, entendeu? Porque não está funcionando. O pessoal está se aglomerando, não porque quer, mas porque precisa. Diante de tanta queixa e aglomeração, o governo mudou a regra para as lotéricas. Agora elas vão poder funcionar de segunda a sábado. O restante do comércio não. Só pode abrir 3 dias por semana, quarta, quinta e sexta, e com horário limitado. As escolas continuam sem aulas presenciais
E os ônibus só estão transportando profissionais de saúde aqui na região metropolitana de Vitória. É um esforço para tentar reduzir a quantidade de pessoas internadas com Covid. A taxa de ocupação das UTIs está em 93%. Mesmo o governo aumentando o número de leitos toda semana. Essa maternidade é nova. Começou a receber pacientes ontem, mas não vai atender grávidas. Só doentes com Covid. Algumas cidades da região metropolitana começaram a vacinar guardas municipais. Quase 10% da população do estado já receberam a primeira dose. A vacina traz esperança no momento mais grave da pandemia no estado. O número de mortes disparou nas cidades do interior. A Águia Branca costumava registrar 3 mortes a cada 30 dias. Mês passado foram 25. Valdeci perdeu 4 parentes em 15 dias. Desde o falecimento do meu tio, depois o meu pai, depois a minha irmã e por último a minha esposa. Parece que nós estamos vivendo um pesadelo e a gente fica querendo acordar desse pesadelo e infelizmente não é um pesadelo, é uma realidade que está afetando todas as famílias, vamos dizer assim, né? E a gente precisa fazer a nossa parte, né? E cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais afirmam ter descoberto uma nova variante do coronavírus. De acordo com os pesquisadores, essa variante tem características comuns às variantes brasileira, a do Reino Unido e a da África do Sul. A pesquisa é da UFMG com a colaboração com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Prefeitura de Belo Horizonte. Novos estudos devem ser feitos para determinar exatamente quando e onde surgiu essa variante nova, que foi detectada em 2 pessoas que não viajaram para o exterior nem moram perto uma da outra. O Ministério da Saúde informou que está monitorando todas as notificações de novas variantes do coronavírus aqui no país. E ainda falando de Minas Gerais, agora de manhã, o governador de Minas, o Romeu Zema, alertou para a falta de medicamentos usados na intubação de pacientes. O Vladimir Vilaça acompanhou esse alerta e traz os detalhes para a gente. Vladimir, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O governador Romeu Zema disse que os hospitais aqui do estado sempre trabalharam com estoque para mais de 60 dias e que hoje, ainda segundo o Zema, muitos hospitais só têm sedativo para 1-2 dias, situação bem grave, né? O governador disse também que tem tentado importar, mas que os insumos estão em falta no mercado. E disse também, cobrou, na verdade, providências do Ministério da Saúde. Vamos ver. Nós estamos correndo o risco de pacientes entubados acordarem porque faltou sedativo. Essa deficiência aconteceu devido a uma mudança que ocorreu no Ministério da Saúde, que fez uma requisição administrativa desses insumos junto à indústria. Até poucas semanas atrás, cada unidade hospitalar fazia o seu pedido diretamente na indústria. Com essa requisição administrativa, o Ministério passou a ter acesso a toda essa produção e ele não tem conseguido distribuir na velocidade adequada. Bom, em nota, o Ministério da Saúde disse que respeita todos os contratos firmados anteriormente e que a distribuição de medicamentos é feita de acordo com os relatórios de consumo mensal enviados pelo CONAS e CONASEM e que todos os pedidos são atendidos. E ainda, de acordo com essa entrevista que foi dada hoje de manhã, o secretário de Saúde de Minas deu outras informações sobre a pandemia no estado. Segundo Fábio Baquerete, a fila de espera por leitos de UTI diminuiu e na última semana houve desaceleração do contágio no estado. Isso, segundo ele, pode ser um sinal de estabilização dos números de casos. Hoje, Minas Gerais tem 1.192.050 infectados e 26.795 mortos. Ainda de acordo com o secretário, Minas Gerais também registrou queda no número de internações de pacientes idosos, principalmente daqueles que já tomaram a segunda dose da vacina. E com exceção de parte do Triângulo, o estado segue na onda roxa, ou seja, com medidas mais restritivas de circulação. Essa fase iria até o próximo domingo, mas foi estendida até, no mínimo, o dia 18 de abril. Maju.
Obrigada, Vladimir, pelas informações. Continua aqui falando sobre falta de medicamentos, porque um levantamento da Associação Nacional de Hospitais Privados aponta que 75% dos hospitais particulares aqui do país só têm abastecimento de oxigênio e de medicamentos necessários para intubação por mais 5 dias. 10% dos hospitais particulares relataram que não têm ventiladores mecânicos suficientes para atender a quantidade de pacientes que estão recebendo nesta pandemia. E em São Paulo, 47 cidades receberam hoje os concentradores de oxigênio para ajudar no tratamento dos pacientes com Covid. São 624 concentradores de oxigênio que vieram dos Estados Unidos. Esses equipamentos retiram o oxigênio do ambiente e têm capacidade de gerar 4 litros por minuto. São usados em pacientes com quadro mais leve de Covid. Dessa forma, os cilindros já existentes poderão ser destinados aos doentes que precisam de mais oxigênio. Segundo o governo do estado, também foram comprados 2.000 cilindros para atender municípios menores. 540 já foram entregues. Vamos agora aqui para o telão, para os dados da pandemia, de acordo com o boletim de 8 da noite do Consórcio de Veículos de Imprensa. Então, em 24 horas, o Brasil registrou 3.733 óbitos por Covid e o total aqui foi a terceira pior marca diária da pandemia, é bom ressaltar isso. E ao todo já são 341.097 vidas perdidas no país para a doença. De terça para quarta-feira, 90.973 novos casos foram confirmados. E o total de casos está aqui em 13.197.031 diagnósticos. A média de casos está em 63.396 novos diagnósticos por dia, 17% a menos do que 2 semanas atrás, tendência de queda pelo segundo dia seguido. E a média de mortes, essa sim continua em alta. São, em média, 2.744 óbitos por dia no país, um crescimento aqui de 21% em 2 semanas. São 22 dias seguidos, 22 dias direto, com média diária acima de 2.000 mortes. No mapa, agora a gente tem o panorama pelo país. Em vermelho, com alta na média de mortes, 9 estados e o Distrito Federal. E os maiores aumentos, as maiores altas, foram registradas no Rio de Janeiro, com 79%, e em Minas Gerais, 55%. Em amarelo, os 16 estados que ficaram em estabilidade e apenas um estado teve queda na média de mortes e aparece em azul aqui, que agora é o Rio Grande do Sul, com 16% de redução. E a polícia de Goiás está investigando um possível esquema de desvio e venda de vacinas contra a Covid-19. 2 homens foram presos. A polícia quer saber agora se as doses da Coronavac foram furtadas ou desviadas de unidades de saúde. O rastreamento está sendo feito através do lote impresso em cada ampola. Tudo indica, pela numeração dos lotes, que esse lote veio, um lote de 64 mil doses que veio destinado a Goiás e DF. Ontem, o indivíduo falou que conseguiu essas vacinas no DF, mas também não descartamos que tenha vindo aqui de Goiás mesmo. As doses de Coronavac estavam com Marcos Antônio Costa de Oliveira, de 28 anos. Ele foi preso ontem à tarde em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia, enquanto tentava vender 3 ampolas da vacina. Ele foi preso na rua, em frente a um supermercado, no Jardim das Oliveiras, que estava dentro de um ambiente, uma vasilha de plástico, com gelo. Ele estava transportando como se fosse uma coisa qualquer. Na casa de Marcos Antônio, os policiais encontraram outras 17 ampolas da vacina contra o coronavírus dentro da geladeira. Cada ampola equivale a 10 doses. Então, o total apreendido seria o suficiente para vacinar 200 pessoas como primeira dose. Marcos Antônio Oliveira deve ser indiciado por receptação. Em depoimento, ele disse que já teria vendido um outro lote de vacinas. Marcos também apontou um outro envolvido no caso, que foi preso nesta madrugada em Goiânia. A polícia também quer identificar quem teria comprado as doses furando o Plano Nacional de Imunização. São 3 condutas criminosas, 3 condutas criminosas gravíssimas, e quem tiver participado vai ser apontado pela polícia e vai ser indicado para a justiça.
Pois é, o segundo preso aí nesse esquema se chama Rodrigo Gomes Lisboa e ele negou participar do esquema de venda de vacinas para a polícia. Na casa dele, os agentes encontraram cartões de crédito, documentos, máquinas também de cartão e apetrechos para falsificação. A gente não conseguiu contato com as defesas de Rodrigo Lisboa nem de Marcos Antônio Costa. E o Ministério da Saúde começou a distribuir hoje mais de 4.400.000 doses de vacinas contra a Covid. Vários estados já receberam de manhã esses novos lotes da Oxford AstraZeneca, que é produzida pela Fiocruz, e também da Coronavac, que é feita pelo Instituto Butantan. As doses chegaram ao Paraná no fim da manhã. O Ministério da Saúde enviou 242.050 unidades das vacinas AstraZeneca e Coronavac. O governador Ratinho Júnior, do PSD, recebeu o lote. A maior parte vai ser usada na aplicação da segunda dose em pessoas entre 70 e 74 anos e em trabalhadores da saúde. 11.000 doses vão ficar guardadas como reserva técnica e outras 97.000 unidades vão garantir a primeira dose das pessoas de 65 a 69 anos e de profissionais da segurança pública. De acordo com a Secretaria de Saúde do Paraná, as vacinas serão distribuídas para os municípios a partir de amanhã. A chegada deste novo lote vai permitir a retomada da vacinação com primeira dose em Curitiba e mais 7 cidades do interior do Paraná que precisaram interromper a primeira aplicação em idosos nesta semana. Com a interrupção, o ritmo de vacinação no Paraná diminuiu. Há uma semana, a média era de 68.000 doses aplicadas por dia, mas o índice caiu 55% e hoje é de 30.000. O percentual de população vacinada com uma dose, que era de 9,79% no fim de março, só avançou até 10,7%. Santa Catarina recebeu hoje uma remessa com mais de 144.000 doses, juntando a vacina de Oxford AstraZeneca e a Coronavac. A distribuição para as centrais regionais começa hoje à tarde. Mato Grosso do Sul, que lidera a tabela dos vacinados com a primeira dose em relação à população, recebeu mais 53.000 vacinas, somando as do Butantan com as produzidas pela Fiocruz. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, essa quantia vai garantir que os municípios terminem a imunização de grupos prioritários. Campo Grande, que tem mais de 60 postos de imunização, abriu ontem o segundo ponto de vacinação drive-thru. A Secretaria de Saúde de Goiás pretende encaminhar ainda hoje 136.000 doses recebidas de manhã. 49.000 vão ser usadas como primeira dose, as demais para a segunda. O governador Ronaldo Caiado, do Democratas, foi receber o novo lote. Goiânia está sem vacinar grupos da primeira dose há uma semana. Salvador aplicou a primeira dose em mais de 15% da população, segundo a prefeitura, e está imunizando pessoas de 62 anos, profissionais da saúde e da segurança. Hoje, a Bahia recebeu um lote com mais de 280.000 doses, somando a do Butantan com a da Fiocruz. O estado quer ampliar a campanha na próxima semana. Todos serão vacinados. Mas nós precisamos garantir àqueles que, de fato, possuem um risco muito maior, a vacinação num primeiro momento, porque simplesmente não há vacina suficiente. A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou que vai parar temporariamente a chamada para novos grupos receberem a primeira dose, porque o estoque se esgotou hoje. A Secretaria Municipal de Saúde disse que a segunda dose para idosos de 75 e 76 anos está garantida. E no fim da tarde, Minas Gerais recebe pouco mais de 478.000 doses, que depois vão ser distribuídas para as unidades regionais de saúde do estado. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou um ensaio clínico de uma nova vacina contra a Covid aqui no Brasil. Aprovou o teste, né? O imunizante é desenvolvido pela biofarmacêutica canadense, que é a Medicago RED, e a empresa britânica GSK. Essa vacina deve ser aplicada em 2 doses com intervalo de 21 dias. O estudo da fase 3 deve incluir 30.000 voluntários em todo o mundo, 3.500 aqui no Brasil. Este é o 5º estudo autorizado pela Anvisa. No mês passado, os desenvolvedores de 2 vacinas brasileiras, a Butanvac e a Versamune, pediram para começar os testes clínicos. Nesses casos aí, a Anvisa pediu mais informações e ainda está analisando os documentos que foram apresentados.
Falar de vacinação, o ritmo dela aqui no país, olha só, em 80 dias de vacinação contra a Covid, 10% dos brasileiros receberam a aplicação de pelo menos uma dose. Esses dados são do levantamento do consórcio de veículos de imprensa. De terça para quarta-feira, 617.285 pessoas receberam a primeira dose. Com isso, o total de vacinados com essa primeira dose chegou a 21.445.683. Isso equivale a 10,13% da população. Ou seja, de cada 10 brasileiros, um tomou a primeira dose. 6.065.854 foram os vacinados aqui com a segunda dose e isso representa 2,86% da população. Temos aqui 22 estados e o Distrito Federal que atualizaram esses dados da vacinação. Os estados com maior percentual da população vacinada com a primeira dose aparecem em azul escuro. Até agora, os 5 que mais aplicaram a primeira dose em relação à população foram Mato Grosso do Sul, a Bahia, Rio Grande do Sul, Paraíba e aqui São Paulo. Mais detalhes sobre a situação do seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus. E um estudo lá do Imperial College, lá de Londres, indica que a vacinação na Inglaterra está no caminho certo. Os casos de Covid caíram 60% em relação a fevereiro. Então, a gente vai pegar aqui, pescar mais detalhes sobre esse estudo com o Rodrigo Carvalho, que conta pra gente como que a Inglaterra chegou nesse cenário que você sempre vem relatando, assim, quando aparece, conta pra gente essa rapidez da vacinação por aí, bem diferente do que acontece no bloco da União Europeia. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Maju. Para você, todo mundo que assiste ao JH. Na pesquisa anterior, os cientistas atribuíram a melhora ao lockdown nacional que estava em vigor por aqui ainda. Agora, falam que, nesse momento, é a vacinação rápida que está derrubando os números por aqui. Essa pesquisa faz, todo mês, testes de Covid em mais de 140 mil pessoas selecionadas de forma aleatória na Inglaterra. E o mais importante é que, dessa vez, o estudo mostrou que a vacinação está quebrando a relação entre infecções e hospitalizações e mortes pela doença. Os últimos testes foram feitos entre 11 e 30 de março. Só 0,2% das pessoas estavam contaminadas, uma queda de 60% em comparação a fevereiro. O maior número de infecções foi entre crianças em idade escolar. E as aulas presenciais voltaram no dia 8 de março, justamente 2 dias antes do início dessa etapa da pesquisa. Já o menor número de contaminações foi entre pessoas com mais de 65 anos e a grande maioria já recebeu a vacina. Desde então, de uma maneira geral, o número de novos casos se estabilizou, parou de cair. O Imperial College fala que provavelmente porque o país está reabrindo, as pessoas voltaram a circular mais nas últimas semanas. Mas o que chama atenção é que o número de mortes vem se mantendo baixo. Segundo os cientistas, esse estudo, Maju, sugere então que a vacinação está quebrando a relação entre infecções e mortes por Covid. Uma ótima notícia. E só para atualizar o número por aqui, no Reino Unido, não só na Inglaterra, mas também na Escócia, no país de Gales e na Irlanda do Norte, 60% dos adultos já receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina. Maju. Espero que você esteja aí nesse bonde dos vacinados. Espero, viu, Rodrigo? Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Já. E ainda hoje, as últimas informações sobre a prisão da mãe e do padrasto do menino Henry, de 4 anos. A retomada no Supremo do julgamento sobre cultos e missas presenciais. E a seguir, a Câmara quer acelerar a discussão do modelo que é criticado, o modelo eleitoral, chamado Distritão. E empresas do agronegócio e organizações ambientais pedem que a gestão Bolsonaro tome medidas contra o desmatamento na Amazônia e as medidas do governo Joe Biden para combater a violência com o uso de armas. Até já. De volta para falar dos Estados Unidos, por lá o presidente Joe Biden anunciou agora há pouco, na Casa Branca, as primeiras medidas do governo dele para combater a violência com o uso de armas. Então, eu vou para Nova York falar sobre isso com o Tiago Eltz, porque a gente quer saber quais foram as principais propostas apresentadas para evitar tiroteios em massas, A gente viu tiroteio recentemente, supermercados de Colorado, em casas de massagem em Atlanta e vários outros que já marcaram essa história sangrenta aí dos Estados Unidos, Tiago? Boa tarde.
Oi, pois é, boa tarde, Maju, boa tarde a todos aí no Brasil. A gente tem 4 principais anúncios aí para combater essa violência com armas que o Biden chamou de epidemia nos Estados Unidos. E olha só, uma epidemia que matou mais de 11 mil americanos só esse ano. São mais de 100 vidas por dia, um número muito impressionante. Uma das medidas é acabar com as armas fantasma. Aqui nos Estados Unidos, olha só, as pessoas podem comprar um kit com peças de armas. Eles não são vendidos como armas, mas em casa as pessoas podem montar uma arma e ela não tem registro nenhum. Outra medida é tentar regular a venda de estabilizadores, como que foi usado no ataque lá no Colorado. Eles são equipamentos, braços, que acoplados a uma pistola transformam ela quase num rifle, aumentando a precisão e a estabilidade da arma. O governo apresentou também um modelo de lei para os estados que permitiria à justiça retirar armas de pessoas consideradas de risco para a comunidade. É uma sugestão de legislação para os estados, porque mudar as regras nacionais, para isso o governo precisa do Congresso. E no assunto armas, o Biden não consegue passar uma lei agora. Ele ia precisar de apoio de parte dos republicanos que não vão votar por uma regulamentação de armas. Exatamente por esse motivo, também, o Biden hoje não apresentou nenhuma proposta mais ambiciosa como as que ele prometeu na campanha, de proibir armas de assaltos fuzis, por exemplo, né? Talvez a medida mais radical anunciada hoje tenha sido a de nomear o David Chipman como diretor do Departamento de Controle de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo. Isso porque o Chipman é um defensor do controle de armas, mas aí tem um porém, né? A nomeação dele depende da aprovação também no Congresso. Como a gente já falou, isso pode ser bem difícil, Maju. Haja negociação, né, Tiago? Obrigada pelas informações, bom trabalho para você. E olha, ladrões de banco voltaram a atacar, mas desta vez lá no sul de Minas Gerais. Uma câmera de segurança registrou a ação dos assaltantes na cidade de Jacuí. Os criminosos explodiram a agência e levaram o dinheiro de 2 caixas eletrônicos. E na fuga, eles trocaram tiros com a PM. Ninguém foi preso. Jacuí fica a 100 quilômetros da cidade de Mococa, no interior de São Paulo, onde a gente mostrou aqui ontem, né, onde 3 agências foram atacadas. Por enquanto, a polícia descarta a ligação entre as ações. E no fim da manhã, a polícia encontrou 2 carros abandonados na zona rural lá de Jacuí. Em um deles tinha um corpo que os policiais acreditam ser de um dos assaltantes. Esse homem não foi identificado. E outra agência foi atacada também nesta madrugada, lá na Bahia, foi na cidade de Itiruçu, no sudoeste do estado. Os bandidos explodiram o cofre deste banco aí, que ficou destruído. Na fuga, eles atiraram contra a sede da Polícia Militar. Ninguém ficou ferido e o valor roubado não foi informado. E hoje tem mais uma rodada do leilão de infraestrutura que está sendo promovido pelo governo federal. Vai ser leiloado hoje um trecho de 537 quilômetros da ferrovia de integração oeste-leste entre as cidades de Caetité e Ilhéus, lá na Bahia. Mas esse traçado da ferrovia está enfrentando críticas de ambientalistas. A ferrovia de integração oeste-leste começou a ser construída em 2010 e era para ser entregue em 2014. Na época, o governo federal alegou falta de verbas. O trecho que vai ser leiloado tem 537 quilômetros. É conhecido como Fiol 1 e liga Ilhéus, no litoral sul da Bahia, a Caetité, na região sudoeste, e está com quase 75% das obras concluídas. O governo federal estima mais de 3 bilhões de reais em investimentos durante os 35 anos de concessão. Desse total, 1 bilhão e 600 milhões de reais serão usados para a conclusão das obras. Segundo o Ministério da Infraestrutura, o trecho é um projeto importante para o escoamento do minério de ferro e grãos produzidos na Bahia. Com o leilão de hoje, o Ministério espera que o trecho comece a operar em 2025, com previsão de transportar mais de 18 milhões de toneladas de carga por ano. A Fiol é de suma importância para nós, produtores do oeste da Bahia, porque vai ter a redução de custos nos produtos que nós precisamos para usar na lavoura, o adubo, o calcário, químicos, e também quando a gente exporta o nosso produto, o milho e a soja e o algodão. Tudo isso barateia na compra e barateia na venda, trazendo lucro para o produtor. Os 25% da ferrovia que faltam ser concluídos ficam na região sul do estado, onde ainda vai ser construído um novo complexo portuário, em Ilhéus. Este trecho vai cortar povoados, área de proteção ambiental, zona pesqueira e ainda um polo turístico, em plena Costa Cacaueira.
Representantes de 25 ONGs, cooperativas e empresas do sul da Bahia divulgaram uma carta aberta alertando para os impactos ambientais, sociais e econômicos do projeto na região. Este ambientalista do Instituto Floresta Viva de Preservação da Área Atlântica no litoral sul da Bahia, que também assina a carta, faz duras críticas ao projeto da ferrovia. Uma característica desse projeto é que os impactos são integrados, né? Ele envolve a área social, a área econômica e a área ambiental. Então a gente não só perde natureza, a gente perde emprego. Os pescadores vão ser fortemente impactados. Os trabalhadores da agricultura, né, pequenos produtores rurais vão ser fortemente impactados. E o turismo também. E essa região recebe 500 mil turistas por ano. Ou seja, é um polo turístico muito relevante para a Bahia e para a região, e que gera muito emprego. Então, colocar esse projeto exatamente no meio do corredor ecológico, numa zona turística de natureza, que é a Costa de Ilhéus e Itacaré, a Costa do Cacau, é uma insanidade. Ainda falando sobre meio ambiente, né, natureza, mais de 280 empresas do agronegócio, do setor financeiro e também organizações ambientalistas que compõem a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura encaminharam uma carta ao governo federal em que cobram medidas urgentes para o combate efetivo ao desmatamento. A carta faz um alerta para evitar que esse cenário de fogo e destruição se repita este ano na Amazônia. O documento afirma que a ambição do país na agenda climática precisa ser expressiva e permanente. Diz que com a redução dessa ambição, o país se torna menos atrativo para investimentos internacionais e que o Brasil só vai receber apoio e parcerias externas como contrapartida a avanços efetivos na agenda climática. O documento defende que é fundamental o país alcançar uma significativa redução de emissões de gases de efeito estufa, trabalhar pela eliminação do desmatamento ilegal de seus biomas e combater a ilegalidade. E reafirma a necessidade de implementar 6 ações para a redução imediata do desmatamento. Entre elas, a retomada e intensificação da fiscalização, punindo de forma ágil, ampla e eficiente os infratores, a suspensão dos registros que incidem sobre florestas públicas, promovendo responsabilização por eventuais desmatamentos ilegais e também a adoção de total transparência e eficiência nas autorizações de supressão da vegetação. Ou seja, os órgãos estaduais de meio ambiente devem tornar públicos os dados referentes a essas autorizações. A Coalizão Brasil Clima é formada por mais de 280 representantes do agronegócio, sociedade civil, setor financeiro e pesquisadores. Hoje pela manhã, o documento foi encaminhado ao presidente Jair Bolsonaro e ao vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal. Neste mês, Bolsonaro participa de uma reunião do clima com outros líderes mundiais a convite do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. E essa carta vem num momento em que o Brasil parou de avançar na agenda ambiental. Dados do INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, mostram que 2019 e 2020 foram os piores anos de alertas de desmatamento na Amazônia Legal, desde 2015. Já em janeiro e fevereiro deste ano, os alertas de desmatamento tiveram queda e foram menos da metade do que os registrados nos mesmos meses do ano passado. Para o representante da coalizão, o governo federal precisa dar uma resposta à sociedade e tomar medidas efetivas para recuperar o respeito internacional na questão do meio ambiente. E essas propostas são todas factíveis dentro do arcabouço legal brasileiro e, mais do que qualquer coisa, mostram um rumo a ser seguido pelo Estado brasileiro na solução do que mais nos impacta em termos de reputação, que é o desmatamento ilegal. Nós teremos agora em abril o Summit do Clima, promovido pelo governo americano, com 40 líderes mundiais. O Brasil sempre chegou a esses fóruns como protagonista, como um dos top 5. E dessa vez nós estamos chegando como um participante fazendo pedidos, em vez de colocar obrigações. E um grupo de deputados quer acelerar a discussão sobre reforma eleitoral e criar o chamado Distritão. Esse modelo já foi rejeitado pela Câmara no passado e, segundo cientistas políticos, ele enfraquece o papel dos partidos. Para valer nas próximas eleições no ano que vem, a PEC precisa ser aprovada até outubro. A pressa é tanta que a ideia é incluir a reforma eleitoral em uma PEC que trata de outra questão.
e impedir eleições em data próxima a feriados nacionais. Com isso, parlamentares a favor das mudanças querem queimar etapas, porque a PEC já tem o sinal verde da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A intenção é incluir no texto o voto distrital, o chamado distritão, que já foi rejeitado pelos deputados em 2015 e 2017. Hoje, o sistema eleitoral para a Câmara é o modelo proporcional. As vagas são distribuídas proporcionalmente ao número de votos que candidatos e partidos recebem. O distritão pretende transformar cada estado ou município num distrito eleitoral, em que só são eleitos os candidatos mais votados. Nesse modelo não são considerados os votos para o partido, e os votos nos candidatos perdedores são ignorados. Ou seja, a eleição legislativa viraria uma eleição majoritária, como é hoje nas eleições para presidente da República, governadores, prefeitos e senadores. Para o líder da minoria, José Guimarães, o distritão enfraquece o papel dos partidos políticos e das lideranças partidárias. Nós não podemos mudar um sistema de uma hora para outra. Isso fragiliza a democracia, fragiliza a norma. O Brasil precisa de segurança jurídica e, no caso, nós estamos à véspera de uma eleição, a legislação não pode ser alterada a partir do interesse desse ou daquele partido. Tem que interessar o sistema democrático como um todo. A comissão especial que vai discutir mudanças eleitorais já foi criada, mas só começa a funcionar depois que os integrantes forem indicados, sem data definida. A relatora deve ser a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo. Ela já adiantou que não é contra nenhuma mudança, mas o que deve ser debatido vai depender de negociações. Este especialista afirma que o chamado distritão diminui a representação de minorias no parlamento. Sem a representação proporcional, com a representação majoritária, que é o que o distritão propõe, a gente acaba com essa possibilidade da representação dos grupos menores, né? E aí, consequentemente, a gente vai ter uma Câmara de Deputados menos representativa, menos similar ao que existe na sociedade em termos de preferências, de posições, de ideologias, de interesses, inclusive, e muito mais parecida com aquilo que os poderosos da política conseguem desenhar. Hora da previsão do tempo, Helena Marques já está aqui. Oi, Eli, boa tarde. Boa tarde para você, Maju, boa tarde a todos. Começando por onde? Bom, começo pela chuva, que ameaça com temporais hoje, principalmente Mato Grosso e Rondônia. Mas até o fim do dia, a chuva deve se concentrar nestas áreas azuladas aqui no mapa. No centro-oeste, as capitais com mais chuva são Goiânia, Brasília e principalmente Cuiabá, com 35 milímetros. No norte, previsão de chuva em toda a região, seguem com risco de enxurrada e transbordamento de rios, né? Parte do Amazonas, Amapá, Pará e no nordeste também o Maranhão. São Luís, Natal e João Pessoa tem um pouco mais de chuva hoje. E onde já choveu bastante foi em Salvador, tem muitas ruas alagadas. Boa parte da chuva de hoje já foi, mas atenção, ainda vai chover mais. E tem risco de deslizamento na região de Salvador, Maju. Muita atenção, então, pessoal de Salvador. Agora a gente vem para sul e sudeste. Bom, boa parte da região sul, também uma parte do sudeste, estão com tempo firme, essa área enorme aqui em amarelo, que inclui também parte de Mato Grosso do Sul. Outra região sem chuva hoje é essa aqui no interior do Nordeste. No sudeste e sul, o norte e o leste de Minas, também o Espírito Santo e a faixa litorânea do Rio de Janeiro podem ter um pouco de chuva. Já o litoral sul de São Paulo, o litoral do Paraná e de Santa Catarina tem possibilidade de uma chuva um pouco mais forte. Temos imagens ao vivo de Florianópolis, por lá, máxima de 29 graus hoje, tem bastante nuvem, né? Agora o Rio de Janeiro, ao vivo também, olha, possibilidade de chuva fraca isolada nessa imagem aí, nuvem escura, né? Agora a partir de amanhã sem chuva, viu? De manhã fica um pouquinho mais frio que nos últimos dias no Rio de Janeiro, naqueles bairros que normalmente esfriam mesmo, mas as tardes serão bem quentes no Rio, principalmente no fim de semana. Hoje, BH e São Paulo sem chuva, com máximas de 27 graus, Curitiba sem chuva também com 22 e a outra capital com predomínio de sol é Porto Alegre, com calorão de 33 graus. O tempo aberto favorece a amplitude térmica, quer dizer, frio de noite e de manhã, sol, calor e ar seco à tarde. E é justamente o que vai acontecer amanhã em Belo Horizonte, aqui em São Paulo e também em Curitiba. Já lá para cima, norte, a região de Salvador, amanhã continuam com risco de chuva forte. Belém e Boa Vista entram para a turma das capitais do norte, com mais chuva amanhã. Em Boa Vista não chove tanto quanto hoje, que já passou dos 80 milímetros. Em Manaus, hoje, está previsto o início daquelas construções de madeira para os moradores se locomoverem sem passar pelas áreas alagadas. Em Porto Velho, risco de temporal amanhã e em Salvador,
Amanhã chove menos que hoje. Mesmo assim, são esperados 35 milímetros de chuva. Em Salvador, amanhã continua o risco de deslizamento. Então, atenção para Salvador hoje e amanhã também. E você retorna amanhã. Obrigada, Eliana. Até amanhã. Mais uma boa tarde a todos. Boa tarde. Olha, a seguir, Israel lembra os 6 milhões de judeus mortos durante o Holocausto. Aqui no Brasil, o Supremo retoma hoje o julgamento sobre a presença de fiéis em cultos e missas. E as últimas informações sobre a prisão da mãe e do padrasto do menino Henri, de 4 anos. Os dois são investigados por homicídio duplamente qualificado. Voltamos já já. O governo da Turquia disse hoje que cumpriu o protocolo internacional e que o país está sendo alvo de críticas injustas depois de ter deixado a líder da Comissão Europeia sem ter onde sentar numa reunião em que ela era a única mulher. O episódio da cadeira está sendo considerado um incidente diplomático entre Ankara e Bruxelas. E não só o presidente turco Recep Tayyip Erdogan foi chamado de machista de protocolo, mas também o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que logo se apoderou da segunda cadeira disponível, não foi poupado. Recebido pelo presidente turco junto com Ursula von der Leyen, Charles Michel passou na frente dela para chegar até a cadeira. Depois de demonstrar surpresa, a presidente da Comissão Europeia teve que se sentar num sofá mais distante, reservado aos que têm um cargo inferior. O incidente está sendo muito comentado também por questões que vêm sendo debatidas há algum tempo, como o preconceito em relação às mulheres líderes e os conflitos entre as instituições da União Europeia. Os cargos de Charles Michel e Ursula von der Leyen têm pesos diferentes. O presidente do Conselho Europeu media as reuniões do órgão, do qual participam os 27 chefes de Estado e governo da União Europeia. A presidente da comissão, na verdade, tem muito mais poder, porque dirige o corpo executivo da União Europeia com quase 33 mil funcionários e possui boa autonomia em várias áreas. No parlamento italiano, uma cadeira vazia foi posta em homenagem a Ursula von der Leyen. E parlamentares afirmaram que o presidente turco ofendeu as mulheres e a União Europeia. A Associação das Juristas Italianas soltou uma nota acusando o governo de Erdogan de ato discriminatório. Em 2016, ficou famoso o comentário do presidente turco de que considerava as mulheres, acima de tudo, mães. Durante o seu governo, segundo pesquisas, a liberdade das mulheres turcas piorou. O embaixador de Myanmar no Reino Unido foi expulso da própria embaixada e substituído por um aliado da junta militar que tomou o poder no país em um golpe há 2 meses. O ex-embaixador de Myanmar em Londres passou a noite em seu carro. Ele disse que foi trancado para fora da embaixada. Kiaw Zwarmin afirma que os funcionários também tiveram que deixar o prédio por ordem dos militares de Myanmar. O ministro das Relações Exteriores britânico, Dominic Raab, condenou o que chamou de ações de intimidação, mas o Reino Unido aceitou a mudança. De acordo com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, o cargo de embaixador termina oficialmente assim que o país anfitrião for informado. O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido confirmou que recebeu a notificação e que tinha que aceitar a decisão. Os militares de Myanmar tomaram o poder no dia 1º de fevereiro. As manifestações contra o golpe são recorrentes no país. Até agora, cerca de 600 pessoas, entre elas dezenas de crianças, foram mortas nas repressões violentas durante os protestos. Israel parou hoje para lembrar os 6 milhões de judeus mortos durante o Holocausto. Às 10 horas da manhã, no horário local, sirenes tocaram nas ruas e os israelenses pararam o que estavam fazendo e ficaram onde estavam, em silêncio, por 2 minutos. O tráfego também parou e muitos motoristas saíram do carro para prestar homenagem aos mortos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu participou de uma cerimônia no memorial do Holocausto, o Yad Vashem, em Jerusalém. E ano passado, as cerimônias nessa data tiveram que ser online por causa da Covid.
Atualmente, 180 mil sobreviventes do Holocausto vivem em Israel. Voltamos ao Brasil, porque começou agora há pouco a sessão do Supremo Tribunal Federal, que vai julgar a ação sobre a realização de missas e cultos presenciais durante a pandemia no estado de São Paulo. A Geisa Duarte está lá no Supremo, traz os detalhes para a gente, porque ontem teve um único voto, que foi do ministro Gilmar Mendes, né, Geisa? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Olha, a sessão começou agorinha e, neste momento, quem está falando, quem está começando a votar é o ministro Nunes Marques. Ontem a sessão foi suspensa depois do voto do ministro relator Gilmar Mendes. Antes dele, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e o advogado-geral da União, André Mendonça, defenderam a abertura de igrejas e templos com a presença de fiéis. André Mendonça argumentou que atos dos governos proibindo, determinando o fechamento desses locais violam a Constituição. A Constituição brasileira não compactua com o fechamento absoluto e a proibição das atividades religiosas. Não compactua com a discriminação das manifestações públicas de fé. Tanto é assim que remédios excepcionalíssimos da própria Constituição não admitem sequer esse tipo de medidas que estão sendo adotadas regionalmente. Não há cristianismo, e aqui eu concluo, sem vida comunitária. Não há cristianismo sem a casa de Deus. Não há cristianismo sem o dia do Senhor. No voto, o relator, ministro Gilmar Mendes, contestou o argumento de que esses atos, determinando o fechamento de igrejas e a proibição das sessões, seriam discriminação religiosa. Ele lembrou que o país vive uma situação muito difícil, o número crescente de casos e de mortes por Covid, e disse que essas medidas restritivas ajudam a salvar vidas. O ministro Gilmar Mendes também lembrou que em abril do ano passado, o plenário do Supremo já tinha decidido favoravelmente, determinando que os governos municipais, estaduais e também o governo federal têm sim a prerrogativa de adotar medidas para enfrentar a pandemia. Não fora essa decisão, muito provavelmente o nosso quadro sanitário estaria muito provavelmente ainda pior do que se encontra. E esse é um aprendizado que nós temos no Brasil, infelizmente, ministro Barroso, é que as situações trágicas ou graves, elas ainda podem piorar. Às vezes o poço parece que não tem fundo. Diante da eloquência dos fatos e da gravidade da situação, migra para o domínio do surreal a narrativa de que a interdição temporária de eventos coletivos em templos religiosos teria algum motivo anticristão. Olha, a sessão de hoje deve encerrar um conflito que foi gerado por duas decisões opostas de ministros aqui do Supremo. No último sábado, ao analisar uma outra ação, o ministro Nunes Marques disse que os governos locais não podem adotar medidas determinando o fechamento de igrejas e templos para sessões presenciais e liberou essas celebrações em todo o país. Na segunda-feira, o ministro Gilmar Mendes tomou uma decisão no sentido oposto e negou um recurso do PSD contra um decreto do governo de São Paulo, ou seja, apoiando essa possibilidade de restrições. Então, a expectativa hoje aqui com esse julgamento, com a participação de todos os ministros, é que se coloque um ponto final nessa polêmica. Maju. É isso, a gente aguarda então, Geisa, valeu pelas informações. E o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o trecho da Lei de Propriedade Industrial que permite ampliar o prazo de vigência de patentes na área da saúde.
A decisão vale até que o plenário da Corte analise esse caso, o que deve ocorrer na próxima semana. Toffoli considerou que precisava atuar agora por causa da situação crítica da pandemia aqui no país. Essa ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República em 2016. A PGR sustenta que a permissão para prorrogar o prazo das patentes inibe o direito fundamental à saúde, porque enquanto não expira o prazo das patentes, a indústria farmacêutica fica impedida de produzir medicamentos genéricos. Vamos voltar agora a falar das vacinas aqui no Brasil. O governo de São Paulo e o Instituto Butantan acabam de afirmar que os insumos necessários para produzir a Coronavac acabam de ser liberados para embarque na China. A entrega dessa carga de insumos estava atrasada. O envase das vacinas está suspenso há 10 dias, mas o Butantan garante que vai manter o cronograma de entrega das doses prontas ao Ministério da Saúde. O Instituto Butantan depende dessa matéria-prima para continuar produzindo a vacina aqui no país. Enquanto essa nova remessa não vem, o laboratório aproveita para inspecionar 2,5 milhões de doses. Todas elas já estão envasadas e prestes a ser liberadas. Só 2 vacinas contra a Covid-19 estão sendo usadas no Brasil hoje. E a Coronavac é a principal delas. Até agora, ela corresponde a 83% das doses já aplicadas. Isso dá quase 20 milhões de doses. Depois vem a vacina da Oxford AstraZeneca, com pouco mais de 4 milhões de doses. A Coronavac domina a vacinação no país porque o Instituto Butantan já entregou ao Ministério da Saúde mais de 38 milhões de doses desde o começo do ano. E deve entregar mais 8 milhões até o fim do mês, encerrando o primeiro contrato assinado com o Ministério da Saúde. São 54 milhões de doses para o segundo contrato. Esse sim precisa de um aporte de IFA e o cronograma está previsto para ser executado até... Com o Ministério nós combinamos até setembro, nós vamos adiantar e vamos entregar até agosto. Hoje de manhã, o Ministério das Relações Exteriores disse que, ao saber do atraso, acionou a Embaixada de Pequim para as gestões diplomáticas necessárias e afirmou ainda que o problema foi solucionado. A Fiocruz, que está produzindo as doses da vacina da Oxford AstraZeneca no Brasil, recebeu lotes de insumos no fim de março e começo de abril. A fundação, que já entregou 8 milhões de doses ao Ministério da Saúde, promete mais 18 milhões até o dia 2 de maio, 2 milhões já para amanhã. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que espera que a Anvisa libere mais 2 vacinas. A Sputnik V, da Rússia, que está em análise, e a Covaxin, da Índia, que já teve o pedido de importação negado. É possível ter vacinas da Sputnik. A Covaxin, que é a vacina da Bharat BioNTech, o Brasil já tinha um acordo de 20 milhões de doses. É preciso que se supere essas questões regulatórias, que naturalmente nós nos submetemos a ela. Eu, ministro da Saúde, não posso, numa canetada, derrubar as decisões da Anvisa. É preciso respeitar o marco regulatório. Essa professora de logística da FGV afirma que a lentidão da vacinação no Brasil foi causada pela demora na compra das doses e também pela escassez no mercado internacional, de quem o Brasil depende. A gente demorou para colocar pedidos ou para receber, então a gente agora está no momento que a gente está nessa briga pela vacina, quando você tem ainda uma questão de restrição de oferta, mas a partir do momento que forem estabelecidas as questões de regularização, aumento de produção das vacinas e desenvolvimento de novas vacinas, e aumentar essa oferta, a gente vai conseguir aumentar a nossa imunização. Eu volto a falar, então, sobre a prisão no Rio de Janeiro do vereador doutor Jairinho e da mulher dele, a Monique Medeiros, que é a mãe do menino Henri, de 4 anos. O Henri foi morto há exatamente 1 mês no apartamento do casal, na zona oeste da cidade. Eles chegaram, agora há pouco, à cadeia pública de Benfica. E o repórter Guilherme Peixoto está no Globocop e traz as últimas informações sobre esse caso, conta o que ele está vendo aí do alto. Guilherme, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, uma boa tarde a todos. O vereador doutor Jairinho, do Solidariedade, e a mulher dele, Monique Medeiros, saíram da cidade da Polícia Civil, no Jacarezinho, zona norte do Rio, por volta das 2 da tarde. Passaram cerca de 10 minutos no Instituto Médico Legal, onde fizeram exames de corpo de delito. E acabaram de chegar, agora há pouco, ao presídio de Benfica, a porta de entrada do sistema carcerário no Rio. O casal passou mais de 5 horas na delegacia, hoje de manhã, onde foi ouvido pelos agentes.
diferentes. O menino Henri, de 4 anos, morreu no dia 8 de março. A Polícia Civil descartou a hipótese de acidente dentro de casa. Os investigadores afirmam que o garoto foi assassinado. A gente lembra que os mandados de prisão cumpridos hoje foram expedidos pelo 2º Tribunal do Júri da capital. A prisão é temporária, portanto, vale por 30 dias. O casal também é suspeito de atrapalhar as investigações e de ameaçar testemunhas para combinar versões. E uma das versões que levantaram suspeita foi justamente a da babá do menino Henri, que teve o celular apreendido hoje. Ao longo desse mês de investigações, a Polícia Civil reuniu provas de que a babá, Tainá de Oliveira Ferreira, mentiu no depoimento no último dia 24 e que sabia das agressões. Portanto, o casal Jairim, vereador pelo Solidariedade no Rio de Janeiro, e Monique Medeiros já está na cadeia por envolvimento, segundo a polícia, na morte do menino Henri, de 4 anos. Maju. O vereador que foi expulso do Partido Solidariedade, como a gente anunciou aqui no JH. Obrigada, viu, Guilherme, pelas informações. Olha, o Jornal Hoje termina por aqui. Agradeço a sua companhia. Outras notícias do Jornal Nacional. Fique agora com o Plantão BBB. Boa tarde e até amanhã.